Será que o Senhor Jesus está na nossa festa? Ou será que a gente tem pegado o aniversário dele e preparado a festa para nós mesmos? O que nós temos entregado de presente ao Senhor Jesus? Olha o que diz a palavra de Deus. Isaías 53 diz assim, versículo 1: o povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguiu o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. E não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto. Como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado com os ricos. Embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira, o Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados. E por isso terá uma vida longa. E verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim os pecados dele serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa, junto com os grandes e os poderosos. Pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Diz o que Jesus gostaria de ganhar. Olha que interessante, Isaías 53 vai falar do plano perfeito de Deus. O próprio Deus fala na sua palavra que não existia nada que pudesse condenar o Senhor Jesus. Só que o Senhor Jesus era a pessoa que iria cumprir o plano de Deus. Amém? E todo mundo sabe qual era o plano de Deus. E aí o próprio Deus diz assim, que Jesus, depois da sua morte, depois de tudo que ele teria feito, ele iria ver os
de honra. Então, por que nós comemoramos? Por que nós realizamos o aniversário de alguém? Por que nós comemoramos e paramos no Natal para ter esse tempo? O que significa honra, gente? Honra significa reverência. Honra significa reconhecimento. Honra significa dar a alguém aquilo que ela merece. Amém? Então, por que muitas vezes nós fazemos o aniversário dos nossos pais, dos nossos avós? Nós reconhecemos o que eles fizeram por nós, pela nossa criação, pela nossa dedicação. E assim não é diferente do Senhor Jesus. Quando a gente para comemorar o aniversário do Senhor Jesus, se o aniversário é dele, se nós paramos o Natal para reverenciar, para dar e não para receber. Por quê? Porque tudo que nós precisamos o Senhor já nos deu. Amém? O Natal nós paramos para dar ao Senhor Jesus o presente que nós temos. Amém? Então, que presente que você tem dado ao Senhor Jesus? Você vai parar dia 24 para o dia 25. E é o aniversário de Jesus. É Ele que você vai chamar para a festa. É por causa dele que você vai fazer um amigo invisível na sua casa. É por causa dele que você vai chamar os parentes. Mas todo mundo que faz aniversário espera receber algo dos convidados. E o que você vai entregar para Jesus nesse final de ano? Qual é o presente que você vai entregar a Jesus? Porque olha, a palavra de Deus diz que existe um plano, e o plano perfeito é Jesus. Ele veio para cumprir esse plano perfeito de Deus. Posso escutar um amém? E você vai chegar com um presente. Qual é o presente que você vai entregar para o Senhor Jesus? Você já pensou nisso? Porque olha só, no presente que você vai entregar para o Senhor Jesus, tem que ser um presente que Ele queira receber. Amém? Porque a palavra de Deus já veio dizendo que o Senhor Jesus seria honrado e iria ver os seus descendentes que Ele salvou, eu e você. Amém? Então o presente que você vai entregar para o Senhor Jesus não pode ser pecado. Por quê? Porque Ele já morreu pelos seus pecados. Ele não quer receber de novo o pecado. O presente que você vai entregar para o Senhor Jesus não pode ser desobediência. Por quê? Porque Ele já morreu naquela cruz pela nossa desobediência. O presente que você vai entregar para o Senhor Jesus não pode ser murmuração. Por quê? O que é amor, gente? Amor não é um sentimento, é uma atitude. Amém? O que é amor? Uma atitude. Deus amou o seu filho amou a gente de tal maneira que Ele deu o seu filho. Ele provou o seu amor. Amém? Imagine uma pessoa que estressa você, que desonra você, 11 meses, 12 meses, e quando chega no dia do seu aniversário, vem com um presente e diz que ama você.
honra você, você vai gostar? Porque se a pessoa me desonrou o ano inteiro, não me tratou bem o ano inteiro, e no final do ano vem dizer que me ama, é mentira. Porque o amor é uma atitude. E nós dizemos que a festa é do Senhor Jesus, que a mesa preparada é do Senhor Jesus. Será que o Senhor Jesus está na nossa festa? Ou será que a gente tem pegado o aniversário dele e preparado a festa para nós mesmos? O que nós temos entregado de presente ao Senhor Jesus? Porque a palavra de Deus, você pode abrir em João capítulo 10. Diga assim comigo: o amor, a maior prova de amor, chama-se atitude. Então, se o aniversário é dele, entregue o presente que ele deseja. Amém? João capítulo 10, versículo de 9 a 11, diz assim, ó. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então essa noite eu queria te dizer duas coisas. Dois presentes que agradam o coração de Deus e que faz com que você honre a Deus. O aniversário é um momento de honra. É um momento de reconhecer o que aquela pessoa fez. Amém? E dezembro tem festas que o Senhor não está. Tem ceias que o Senhor não entra. Tem casas que o Senhor não passa pela porta. Tem lugares que o nome dele está lá no bolo do dia do Natal, mas ele não é convidado nem para soprar a vela. E às vezes todo mundo sabe falar: ai, graças a Deus o Senhor me livrou de todas as coisas. Ei, o aniversário não é seu, o aniversário é dele. O Natal não é para você receber presentes, é para você dar um presente para Jesus. O presente que Ele quer. E às vezes, não tem problema nós chegarmos com um presente vazio. Mas a gente dizer para o Senhor: Senhor, a minha caixa está vazia mesmo. Porque em 2025 eu não fiz nada. Nada que te agradasse. Mas graças a Deus que enquanto tem vida, tem esperança. Para mim, a partir de hoje, começar a me consertar. O que a palavra de Deus está dizendo? A primeira coisa, para a gente dar ao Senhor aquilo que Ele quer. A palavra de Deus diz aí, que o próprio Senhor diz assim, que Ele é a porta por onde as ovelhas... Ele é a porta por onde as ovelhas passam. E as ovelhas do Senhor escutam a sua voz. As ovelhas do Senhor escutam a sua voz. O primeiro presente que nós podemos dar ao Senhor Jesus sabe o que é? Aprender a ouvi-lo. O primeiro presente que o Senhor quer de mim, de você,
é que você ouça a voz do seu pastor. Ouça a voz do seu pastor. Parece o óbvio, mas é o mais difícil. Porque você recebe uma palavra no domingo, mas na segunda-feira você abre o YouTube e você vai escutar um descrente. E você escuta o conselho do descrente, mas não escuta o conselho do pastor que está pregando aqui. É o mais difícil. É o mais difícil. Porque a palavra de Deus diz: é o pastor que tira os espinhos da ovelha. Então o primeiro presente que o Senhor quer de mim, de você, é que a gente escute a sua voz. As ovelhas escutam a voz do seu pastor. Amém? A segunda coisa que o Senhor Jesus quer, que fala nesse próprio texto, diz assim, no versículo 10: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância. A segunda coisa, o segundo presente que você pode devolver ao Senhor é ter essa vida em abundância. Porque a palavra de Deus diz que Ele já veio e Ele já entregou essa vida e vida em abundância. Que abundância é essa? Como você pode ter essa vida em abundância? Abundância é salvação, é plenitude, é propósito, é paz, é alegria, é força espiritual em comunhão com Deus, é estar em unidade. O Senhor ama quando você faz uma ceia e convida a família e os amigos, porque o Senhor quer a unidade no meio dos irmãos. Amém? Mas o que Ele quer? Como você pode ter unidade? Unidade não é só fazer uma mesa bonita. A unidade, a abundância na nossa vida, vem por uma vida de transformação. Quantas famílias, às vezes, tem que fazer 2 ceias por falta de perdão? Como Jesus está recebendo esse presente? Porque o que Jesus quer? Reconciliação. Senhor, eu perdoo, eu libero perdão. É esse presente que o Senhor quer ganhar. E é um presente que vem de uma vida de transformação. O segundo presente que o Senhor quer receber é que você tenha essa vida e vida em abundância. Não existe vida em abundância sem transformação. Amém? Não existe vida em abundância sem você se tornar uma nova criatura. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, e isso é tão sério. Por quê? Porque já passou 2024. Você entrou em 2025. Você vai sair de 2025. E você vai entrar em 2026. E sabe como vai terminar 2026? Exatamente do mesmo jeito. Se você não decidir fazer algo pela sua própria vida. O que? Dê a Jesus o presente que Ele deseja. Você é casado, tem uma família. Você orou tanto por uma família, e agora você está honrando o Senhor na sua família? Você queria tanto um filho, agora você está cuidando do seu filho? Porque o amor, ele é provado com atitude. A sociedade, o mundo vai ser mudado quando a gente mudar. Amém? Você está fazendo o que pela sua saúde? Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. A vida em abundância, ela começa na nossa vida diária, dentro da nossa casa.
Amém? A palavra de Deus está dizendo que o ladrão ele só vem para roubar, matar e destruir. Você pode ir ficando de pé no seu lugar? E essa noite, eu quero convidar você a entregar o seu presente a Jesus. Tem aqueles que falam assim: eu vim na festa, mas eu esqueci o presente. Na verdade, não tem presente nenhum para dar. Porque, às vezes, não pensou no dono da festa. Não reverenciou a pessoa que precisava reverenciar. E a vida, irmãos, é como um sopro. A vida é um estalar de dedos. Isso é muito sério. Você recebeu um presente, que às vezes é a sua casa, a sua vida, os seus filhos. Você está entregando nesse final de ano ao Senhor Jesus uma honra ou uma desonra? Aqueles que já ouviram o seu pastor, se estão desviados, não, mas eu amo Jesus. Amor chama-se atitude. Volte para os caminhos do Senhor. Nós estávamos nesse hospital esse final de semana. Como pastora, toda hora eu era chamada para orar. E eu ia orar com uma convicção: eu não sei quantos minutos de vida essas pessoas têm. Mas como pastor eu ouvia: Senhor, me dá mais uma chance, me dá mais uma chance. E eu ia clamando: Senhor, essa pessoa está te pedindo mais uma chance, Senhor. Mais uma chance. Quantas chances o Senhor já nos deu até aqui? E está te dando até hoje. E não pede muito, só pede para que as ovelhas ouçam a sua voz e tenham uma vida em abundância, que é uma vida transformada. E nesse final de semana, nós fomos confrontados, e todos os dias nós temos sido. Por quê? Porque ali nós vimos pessoas chegar andando, nós vimos desobediência, e uma pessoa que estava ali fazendo exame junto com o Felipe, reclamando de um laudo médico. No outro dia, me chamaram de manhã para me fazer uma oração, mas não era por cura. Era porque ele tinha morrido. Sexta-feira ele estava andando. E o Felipe falando com ele: não, eu também estou aqui. E ele falou assim: eu não vou tomar remédio nenhum. Aí no outro dia, de manhã, nós já estávamos orando para que a família fosse consolada. A vida é um sopro, né? Que tipo de presente nós temos entregado ao Senhor Jesus? Porque Ele entregou o bem mais precioso, que foi a nossa vida. Eu quero te convidar a chamar Jesus para a sua festa. Eu quero te convidar a chamar aquele que te deu fôlego de vida, e você decidir entregar o melhor presente. Amém? O melhor presente. Honra. Se a pessoa do seu lado não quer honrar, honra ao Senhor. Amém? Honra ao Senhor. Dedique-se ao Senhor. Se tem algo que a gente não perde o nosso tempo, é entendendo quem é o dono da vida. Você pode colocar a mão sobre o seu coração. E nesse momento, eu queria que você fizesse a sua reflexão. Você falasse para o Senhor essa noite, porque Ele está aqui para receber algo das suas mãos. Ele está aqui para receber o que você vai entregar com as suas próprias mãos, que é o seu coração essa noite. Então essa noite, escancare o seu coração. Pergunte ao Espírito Santo de Deus:
Se você tem honrado o Senhor, se a festa tem sido dele, pergunte ao Espírito Santo de Deus. Diga ao Espírito Santo de Deus que você está disposto, disposta a ser uma pessoa melhor, a ser um homem melhor, a ser uma mulher melhor. De repente você é aquela pessoa que murmura de tudo, e a palavra de Deus diz que só a gratidão que agrada ao coração de Deus. Então você pode de repente falar: Senhor, eu não quero te entregar presentes de murmuração, mas a partir de agora eu vou te agradecer por cada hora do meu dia, pelo meu trabalho, pela minha casa, pela minha família. Quem retém as bênçãos de Deus somos nós mesmos.